Oi pessoal, tudo bem? Dando sequência então ao nosso estudo sobre as antenas filamentares, as antenas feitas com fios, tá? Nós vamos falar de uma variação do dipolo que é o monopolo, especificamente do monopolo de quarto de onda. O que é um monopolo de quarto de onda? Basicamente, a metade do dipolo, eu só tenho o braço superior colocado na presença de um plano condutor, um plano de terra. E o comprimento desse braço aqui é lambda sobre 4. Então, é a metade do dipolo de meia onda. É o monopolo de quarto de onda. Bom, como que a gente vai fazer a análise dessa antena? Nessa direção que eu estou indicando, essa antena radia esse raio, indicado aqui em vermelho, nessa direção, mas tem outro raio que vem aqui para baixo, se reflete no plano condutor e radia na mesma direção. Tá? Então, essa antena monopolo na presença do plano de terra, do plano condutor, ela radia dois raios nessa direção que eu peguei aqui, certo? Dois raios. Eu poderia ter imaginado que esse raio que está indo para lá através da reflexão do plano condutor, tá? Tem um raio que está indo diretamente da antena, e esse raio refletido poderia ser visto como sendo um raio que foi gerado por uma antena abaixo do plano condutor. Essa antena é chamada antena imagem, tá? E o que se passa acima do plano condutor, tá? Dá no mesmo tendo o monopolo e o plano condutor, ou desconsiderando o plano de terra e considerando o monopolo e sua imagem. Então, acima do plano condutor, a antena monopolo radia exatamente da mesma maneira do que um dipolo de meia onda, porque eu tenho um braço com lambda sobre 2 para cima, lambda sobre 4 para cima, e um braço com lambda sobre 4 para baixo. É um braço imagem, tá? E o comprimento total da antena, tanto a antena real quanto a antena imagem, é uma antena com comprimento de dipolo de lambda sobre 2. Então, o campo produzido na região acima do plano de terra pelo monopolo e por sua imagem é o mesmo que seria produzido por um dipolo de meia onda sem a presença do plano de terra. Obviamente que para baixo nada é radiado, o plano de terra ele bloqueia. Esse método de análise aqui, ó, de substituir um plano condutor pela imagem, é conhecido como método das imagens, e ele tem grande aplicação em eletromagnetismo. Se vocês estiverem na frente de um espelho e acenderem uma vela, quem vai iluminar a sala onde tem um espelho? Tanto a vela real quanto a imagem da vela, como se eu tivesse duas velas, uma real e uma imagem, e as duas iluminam a sala. A ideia é basicamente a mesma. Qual seria o diagrama de radiação da antena monopolo? É exatamente igual ao do dipolo, acima do plano de terra. Abaixo do plano de terra, nada, zero, então não radia nada, tá certo? E as propriedades da antena? Bom, aqui eu tenho a fórmula para diretividade, que depende da potência total radiada, e é da densidade de potência na direção de máxima radiação. A direção de máxima radiação aqui, ó, supondo um plano perfeitamente condutor, é essa direção θ igual a 90 graus. Tá? A resistência de radiação também depende da potência radiada. Ora, o monopolo de quarto de onda, ele radia basicamente igual ao dipolo de meia onda, só que só radia metade da potência. Por quê? Porque eu só tenho potência radiada no hemisfério superior, para baixo é zero. Então, comparado com o dipolo de meia onda, a potência radiada é só a metade. Consequência disso é que, como a potência é metade, a diretividade do monopolo é o dobro da do dipolo. Então, do dipolo é 1,64, do monopolo de quarto de onda é 3,28. E a resistência de radiação é a metade, tá certo? A impedância de entrada também vai ser a metade, tanto parte real quanto parte imaginária. Tá? Se eu estou preocupado com a impedância na ressonância, em que eu encurto levemente o monopolo, não é mais um monopolo de quarto de onda, eu encurtei seu comprimento em 1, 2%, dependendo de sua espessura, então ele tem uma impedância, desprezando as perdas, de aproximadamente 35 ohms. Tá certo? Então, o monopolo de quarto de onda é uma variação do
dipolo de meia onda, levando em conta a reflexão no plano de terra, num plano condutor colocado embaixo da antena. Isso tem muita aplicação prática, tá? Por exemplo, rádio AM. Aqui eu tenho uma torre de rádio AM. Então, é uma torre chamada torre estaiada, então aqui estão os estais, são cabos de aço que sustentam a antena. Ela tem isoladores cerâmicos aqui, para que os cabos de aço não interfiram no comportamento da antena. No caso de rádio AM, a torre é a própria antena. É diferente, por exemplo, de antena de rádio FM ou de celular, que eu tenho uma torre e lá em cima eu coloco a antena. Aqui não, a torre é a própria antena. Por quê? Rádio AM opera com frequência muito baixa, tá? Então os comprimentos de onda são muito grandes. Tá? Então, por exemplo, uma rádio AM operando em 1000 kHz. 1000 kHz, o comprimento de onda é de 300 metros. Se eu fosse fazer um dipolo de meia onda, eu teria um dipolo com 150 metros. Então, eu utilizo só um quarto de onda, então seria um monopolo com 75 metros de altura. Tá? E o solo não é um plano perfeitamente condutor. Bem, o que se faz então? É necessário na prática fazer com que esse solo seja o mais condutivo possível para simular um bom plano de terra. Então, geralmente no litoral, essas antenas são instaladas na beira do mar, bem próximo ao mar, porque o solo próximo ao mar, na beira do mar, ele é bem mais condutivo, um solo mais úmido. Ou em cima de lagos, no interior se colocam, às vezes fura poço artesiano para umedecer o terreno, e também se colocam fios metálicos radiais a partir da antena, vários radiais, para simular um plano condutor. Pode fazer tratamento de solo, igual se faz em subestação. Então, se melhora a qualidade desse solo para que ele seja mais condutivo e simule melhor um plano perfeitamente condutor. Tá? Então, isso é bastante usado na prática, que é uma torre de rádio AM. Exemplos ainda mais comuns são monopolos em cima de automóveis. Aqui tem um monopolo em cima de automóvel. Dá para ver a própria imagem aqui, né? Essa foto aqui ela foi bem boa, porque dá para ver tanto o monopolo real quanto a sua imagem, e os dois radiam, os dois captam também, né? Nesse caso aqui é para captar a onda, essa daqui é transmissora, essas duas aqui são receptoras. Então, aqui eu tenho outro monopolo, o plano condutor. Bom, nem sempre o plano é realmente plano, pode ser uma superfície curva, tá? Então tem muitas variações do monopolo de quarto de onda. Aqui tem uma variação chamada antena plano-terra, e a tradução em inglês é ground plane, tá? Então, a antena plano-terra é bastante utilizada em polícia rodoviária, polícia civil, radioamadores. Ela tem um monopolo, aqui eu tenho um monopolo de quarto de onda, e o plano de terra foi substituído por varetinhas. Aqui tem 4, às vezes são só 3. Nesse caso, as varetinhas foram inclinadas para baixo. Isso tende a modificar um pouco a impedância da antena e, principalmente, tende a fazer com que ela radie um pouco para baixo também. Ela altera o ângulo de abertura no plano vertical. É uma variação do monopolo de quarto de onda, em que o plano de terra foi substituído por, nesse caso, 4 varetas metálicas. Tá? Aqui eu tenho uma antena monopolo em walkie-talkie, ou mesmo celulares antigos, né? Eu tenho uma antena, nesse caso aqui ela é telescópica, eu posso alterar o seu comprimento para casar melhor, para se adaptar melhor à frequência de operação, e ela não tem plano de terra. O plano de terra é o próprio corpo do walkie-talkie. Alguém vai me dizer, mas isso é um plano de terra muito ruim. Ninguém ia colocar um latão, uma lata de leite em pó ali embaixo para simular o plano de terra, ia ser muito desconfortável. Se ela funciona bem, já é suficiente. Então, não precisa. Com antenas tem muito de improviso, tá? Se alguma antena funciona bem, eu não preciso colocar todos os detalhes que teoricamente seriam necessários para que ela funcionasse da melhor possível. O importante é que ela seja compacta e funcione. Esse é o objetivo, tá certo? Então, na antena walkie-talkie, o plano de terra nem existe de fato. Tá? Outro tipo de antena é a antena discone. A antena discone, como o nome diz, ela é composta por um disco e um cone. Um disco e um cone, na verdade, esse disco, se ele fosse infinito, ele seria um plano condutor. E eu teria um cone real para baixo e um cone imagem para cima. Então, ela funcionaria basicamente como uma antena bicônica. Qual é a vantagem? Largura de banda maior. Eu não vou utilizar um plano de terra infinito, eu vou utilizar um disco. Esse disco pode ser bem pequeno, tá? Como eu falei,
ter uma antena compacta, simples de implementar, é bem importante. Então, aqui eu tenho o cone inferior, o plano de terra e o cone superior teria uma imagem meio ruim, mas ela já funciona. Então, isso é uma variação, no final das contas, de um dipolo e a grande vantagem, como eu disse, ela tem uma largura de banda maior. Aqui tem uma antena discone, em que, em vez de utilizar superfícies metálicas contínuas, foram utilizadas varetas para simular, e isso já permite funcionar muito bem. Ela é muito mais leve, ela resiste muito menos ao vento e já é mais barata, etc. Tá certo? Mais fácil de construir. Uma outra variação da antena monopolo, então aqui eu tenho um monopolo de quarto de onda. Ora, se eu quero colocar num circuito impresso, por exemplo, é muito ruim ter uma vareta vertical saindo do plano do circuito impresso. Então a ideia é dobrar a antena, certo? Então ela assume o formato de um L. Então, por isso que o nome é antena ILA, do inglês, né? Antena L invertida. Aqui está a antena L. Ela é basicamente um monopolo de quarto de onda, somando o comprimento total, eu tenho um quarto de onda, e ela ocupa menos espaço, ela não vai tanto para cima, ela é mais planar, digamos assim. O pontinho vermelho aqui, ó, o conezinho vermelho corresponde ao ponto de alimentação. Tá? Aliás, eu esqueci de falar anteriormente, como que se alimenta uma antena monopolo? Por exemplo, se vem de um cabo coaxial de uma linha de transmissão qualquer, um dos condutores da linha de transmissão é conectado ao monopolo, a varetinha, e o outro conector é conectado ao plano de terra. Se for o plano de terra, for realmente a terra, o solo, ele é enfiado lá na terra, tá certo? Então é assim. Então eu estava falando da antena L invertido, ela é uma variação do monopolo de quarto de onda e ela ocupa menos espaço na vertical ou menos, tá certo? O grande problema dessa antena é que esse L aqui, essa varetinha com comprimento L paralela ao plano de terra, funciona como duas placas de um capacitor, e isso aumenta bastante a capacitância dessa antena, e essa capacitância, ela dificulta o casamento de impedâncias. Então a antena L, ela tem problema de dificultar o casamento de impedâncias. Então tem uma variação da antena ILA, tá? L invertido, que é a antena IFA. Já falo sobre isso. Então eu começo com a minha antena ILA, antena L invertido, está aqui, tá? E eu coloco aqui para a esquerda um curto-circuito. Então agora ela assumiu o formato da letra F invertida, então é a antena IFA, antena F invertido. Por que colocar esse pino aqui curto-circuitado? Porque esse pino curto-circuitado, ele introduz uma indutância, e essa indutância tende a cancelar, de certa forma, a capacitância do L que está aqui em paralelo com o plano de terra, certo? O ponto de alimentação está aqui, então aqui ela gera, essa altura H aqui gera uma carga indutiva, esse pino curto-circuitado com o plano de terra. É um curto-circuito mesmo, tá? Então é como se eu tivesse uma espira fechada aqui. Isso gera, então, uma indutância. O comprimento total aqui da antena, tá? Esse X aqui é um valor tende a ser bem pequeno, tá? Aliás, esse comprimento X aqui, ó, a posição em que eu vou ligar o curto-circuito, ele permite controlar a impedância de entrada da antena, logo controlar o casamento de impedâncias, tá? Então, resumindo aqui, o fio curto-circuitado introduz uma carga indutiva, o que facilita o casamento de impedâncias, comparado com a antena ILA, ela é invertida. A escolha de X permite ajustar a impedância, consequentemente, o casamento de impedâncias. Então, a antena IFA é uma variação da antena ILA, que por sua vez era uma variação do monopolo de quarto de onda, que já era uma variação do dipolo de meia onda, tá certo? Aqui tem um exemplo de uma antena IFA impressa, está aqui, ó. Então aqui o ponto de alimentação, aqui o curto-circuito que gera a indutância e aqui o elemento que irradia a maior parte da onda, radia ou capta, certo? Tem também uma variação da antena IFA, da antena F invertido. É a antena PIFA. Não é PIFA que não vai funcionar, não vai pifar. O P aqui de PIFA vem de planar. Em vez de utilizar fios, se utilizam elementos planares, tá certo? Então eu tenho
o elemento radiador, o ponto de alimentação está aqui e o curto-circuito está aqui. Tá? Talvez aqui essa figura tenha uma vista um pouco melhor. Então, o ponto de alimentação está aqui em azul, aqui vem a alimentação. Então, a linha de transmissão, um dos condutores da linha de transmissão é ligado no plano de terra, o outro condutor da linha de transmissão é ligado aqui nesse fiozinho azul, e aqui o condutor que irradia é um condutor planar. Então, a antena PIFA, tá? A antena PIFA, a gente não vai fazer a análise da antena PIFA aqui, mas dá para mostrar que ela pode utilizar comprimentos menores do que a antena ILA, então do que a antena IFA, desculpem, tá? Então, o fato de utilizar condutores planares faz com que ela seja mais compacta e também que ela tenha uma largura de banda um pouco maior, tá? Essa antena PIFA é a antena mais utilizada hoje em dia em dispositivos celular, por exemplo, GPS, tá? Porque ela é muito fácil de construir em circuito impresso, em placa de circuito impresso. Então aqui, ó, eu tenho várias antenas PIFA e vocês vão começar a notar que tenho muita variação da estrutura original. Então, na hora que você vai fazer um projeto de antena de celular, eu não vou fazer exatamente a antena PIFA como está nos livros. Eu sou obrigado a fazer um projeto adaptado para o meu celular, que leve em conta os circuitos internos, o que sobra na placa, onde vai ser colocada a mão do usuário. Então, é um problema de engenharia bem complexo e a gente começa a verificar que o formato da antena PIFA começa a ser bem diferente do formato convencional. Então, muitas vezes é até difícil de localizar a antena dentro da placa de circuito impresso, porque ela tem um formato completamente estranho em relação ao que a gente está acostumado. Tá certo? Então aqui a gente termina a parte sobre antenas monopolo e suas variações. Na aula que vem, a gente vai dar continuidade ao estudo falando sobre outros tipos de antenas utilizadas na prática. Tá certo, pessoal? Até lá então!